Olá, bem-vindo ao Dialeto Cast. Nós estamos começando este episódio que vai se repetir ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, periodicamente, trazendo para você sempre informações do ecossistema de tecnologia e a participação de entrevistados especiais, relevantes, que têm um case interessante para compartilhar com você, a nossa audiência aqui nas redes sociais da Dialeto Comunicação. Antes de eu chamar a nossa primeira atração aqui no Dialeto Cast, eu vou apresentar o Gustavo do Vale, que está aqui conosco, participando dessa nossa primeira edição. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Obrigado. É um prazer aí estar com vocês. Legal, obrigado. É muito bom também poder te receber aqui. O Gustavo, já adianto para você, é o CEO da Decora, que você deve ter ouvido muito bem falar. É um case fantástico de bootstrapping, que é uma startup aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, surgiu em 2012, sem nenhum investimento externo, cresceu a ponto de ser comprada por uma empresa norte-americana por 100 milhões de dólares. Daqui a pouco a gente vai contar essa história para você que está nos acompanhando aqui no Dialeto Cast. Mas antes, nós vamos compartilhar outras informações do mundo da tecnologia, sobretudo do ecossistema catarinense, com a Marina e a Samira, que estão chegando agora para nos trazer os destaques das últimas semanas. Oi pessoal, eu sou a Marina Nossetti, aqui do meu lado está a Samira Moratti. A gente vai apresentar para vocês um pouquinho das notícias que mais chamaram a atenção do setor tecnológico nas últimas semanas. Para começar, a gente percebeu que a nova lei europeia de privacidade tem impactado pessoas e empresas aqui no Brasil. Desde o dia 25 de maio, os países que integram a União Europeia são guiados pela Regulamentação de Proteção de Dados, o tão falado GDPR. As novas regras também servem para empresas que coletam dados de quem está em território europeu, e essas normas devem ter efeitos também aqui no Brasil, para as empresas brasileiras. Essa determinação ela é considerada a maior proteção à privacidade online desde a década de 90 e tem alguns pontos importantes. Por exemplo, com a novidade, os usuários passam a poder checar que tipo de informações as empresas estão guardando sobre eles. Além disso, a coleta e o uso dos dados só podem ser feitos sob o consentimento explícito dos usuários. Segundo Bruno Guérios, que é gerente de produto da Cheesecake Labs, uma empresa de aplicativos aqui de Florianópolis, os usuários vão notar um controle muito maior sobre quem tem acesso aos dados deles e quais informações estão sendo coletadas. Outro destaque das últimas semanas foi o lançamento de uma ferramenta que alia soluções para a gestão das cidades. O InnovaCity da Softplan usa novas tecnologias como inteligência artificial para ajudar as prefeituras e os gestores públicos a reduzir as despesas, otimizar processos e tornar a gestão das cidades mais inteligentes. Um outro tema que está fervendo aqui no nosso ecossistema de inovação é a primeira edição do Startup Summit. É um evento que ocorre nos dias 12 e 13 de julho, aqui em Florianópolis, e conta com mais de 80 palestrantes. Em paralelo, o Sebrae está organizando o evento e irá promover missões para que outros estados conheçam os métodos das empresas catarinenses. Entre esses estados que já confirmaram estão Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que já confirmaram presença no evento. E como não falar de Copa do Mundo? A Avante, que é uma empresa líder em soluções para e-commerce aqui no Brasil, ela produziu uma funcionalidade de customização de roupas em sua plataforma. Com essa ferramenta, os torcedores podem personalizar as suas camisas para a Copa do Mundo e recebem os itens em casa. Legal, né? Bacana! O projeto foi feito para a Labela Máfia, uma das marcas de prestígio no segmento Fashion Fitness, que é daqui de Palhoça, aqui de Santa Catarina. A ação mostra como as empresas de tecnologia de Santa Catarina estão adaptando os seus serviços para o tema e gerando resultados em vendas a partir da Copa, do evento mundial. E essas foram as notícias que impactaram o nosso setor de tecnologia aqui de Santa Catarina. E agora, vamos falar de bootstrapping? É um tema bem difícil, né? O jornalista Felipe Reis recebe agora Gustavo do Vale, que é um dos fundadores da Decora. Você já ouviu falar nela? A startup, que nunca recebeu nenhum investimento, foi vendida por 100 milhões de dólares para uma empresa dos Estados Unidos. O Gustavo vai explicar pra gente como é crescer sem investimento externo e como tudo isso aconteceu. Muito bem, obrigado meninas. O Dialeto Cast vai sempre trazer um tema que seja destaque, seja relevante
e que tenha produzido muitas informações ao longo dos últimos dias. Hoje, como eu falei no começo, nós vamos falar sobre bootstrapping e a Decora é um belíssimo exemplo, um belíssimo case de como isso acontece ou como isso tem acontecido, sobretudo aqui no ecossistema de inovação catarinense. Gustavo está aqui, eu já apresentei, então, mais uma vez, a nossa satisfação de recebê-lo aqui. Gustavo, eu queria que, para começar, a gente pudesse contar um pouquinho a história da Decora, né, que vocês fundaram em 2012, tu com o Paulo Orione, e talvez o grande destaque, o grande case de bootstrapping tenha sido justamente esse momento, que foi o começo sem investimentos externos. E agora vocês chegando, a informação mais recente, a essa aquisição pela Creative Drive, uma empresa norte-americana, por $100 milhões. E a gente já começa a trabalhar com a informação de que pode ser que nós tenhamos os indícios do primeiro unicórnio catarinense por conta do volume rápido de crescimento e dessa aquisição que aconteceu recentemente. Como é que foi, Gustavo, que as coisas começaram? Vocês passaram por momentos importantes ao longo dessa trajetória desde 2012. Queria compartilhar um pouquinho com a audiência do Diálogo. Ótimo. A história eu acho que é bem interessante. A gente começou em 2012, como você falou, na faculdade. Era eu e o Paulo. A gente estava na quarta fase da UDESC, na ESAG. E de fato, naquela época, o mundo da startup estava começando ainda a engatinhar aqui no Brasil, em Florianópolis também. E com 19, 20 anos na cara, a gente sabia que ia ser muito difícil conseguir investimento. Mas a intenção naquela época era realmente testar se a gente queria empreender, entrar na área de tecnologia e ver se fazia sentido pra gente ser empreendedor. E do outro lado, era realmente falir o mais rápido possível, aprender com os erros. E porque a gente estava na faculdade, a gente queria aprender, de fato, e fazer algo diferente. Então, naquela época, lá atrás, em 2012, a gente tinha outras ideias. Era muito voltado já na área de decoração. Mas em 2012, quando a gente começou, foi realmente lá o Triple F, que a gente chama, né, de Friend, Fools and Family. Sim. Realmente, o investimento vindo através da família mesmo, de amigos. E foi começando ali a jornada. Então, desde o começo, a gente já aprendeu a lidar muito bem com pouco recurso que a gente tinha. Então, e também a gente entrou em uma incubadora com outras pessoas que nos ajudaram a alavancar o negócio. E aí, em 2013, a gente fez nosso primeiro produto. Nosso primeiro produto era voltado na área de projetos de decoração online. Então, muita gente lembra, na verdade era Decorado o nome. E a gente vendia projetos de decoração, então tinha uma base de arquitetos e design exteriores espalhados pelo Brasil inteiro. Do outro lado era o consumidor final, geralmente da classe média, onde gostaria de ter um projeto de decoração, mas naquela época não tinha capacidade de pagar um arquiteto, um designer exterior. Então o projeto funcionava muito legal, era super divertido fazer ele, mas de nada adiantava se no final do dia, no final do mês, ele não retornava e não era lucrativo. Então a gente vendia muitos poucos projetos, isso em 2013. Mas uma coisa que a gente percebeu naquela época foi que os projetos que a gente fazia, os arquitetos, no projeto executivo, eles mandavam todas as descrições de produtos com vários varejistas. Então imagina que era produtos da Magazine Luiza, produtos da Ponto Frio e por aí vai. Então, no final do dia, quem estava ganhando dinheiro eram os varejistas e a gente só era um meio ali e era realmente complicado a gente conseguir avançar dessa forma. Mas, lá em 2013, com 21, 22 anos na cara, a gente foi bater na porta desses varejistas, fomos para São Paulo diversas vezes, conversar com eles, de uma maneira que a gente pudesse fazer uma parceria juntos, porque naquela época a gente não tinha dinheiro em investir em marketing, então pouca gente conhecia a Decora. Sim. Do mesmo tempo tinha muito pouca credibilidade, então projeto de decoração, algo muito novo, ninguém sabia como funcionava direito, era uma plataforma muito inovadora na época. Foi o primeiro pivô de vocês esse, né? Foi o primeiro pivô, então a gente saiu do B2C, que era vender direto para o consumidor final, fomos para o B2B, que era, na verdade era B2C to B, porque a gente vendia para o consumidor final, mas através do grande varejista. Então naquela época da Magazine Luiza era Luiza Decora, Ponto Frio Decora, e a gente teve que fazer essa plataforma em 2013 até um pouquinho de 2014. E de novo, nesse pivô a gente achou, não, agora vai, porque a gente tem a credibilidade da varejista e a gente vai ter enorme tráfego, porque vai ter muita gente entrando no site e o nosso projeto
funciona bem, a gente já testou, já validou ele e vai funcionar. Grande erro, porque quando a gente entrou nesses varejistas, eles gostavam muito, então realmente todos os varejistas que a gente abordava, a gente acabou criando de fato uma parceria, mas é o que a gente chama no mercado de startup, era mais uma vitamina, Sim. era um nice to have, então era algo que era legal para eles, mas ao mesmo tempo eles não divulgavam, ficava no fundo do site. E no final do dia dava mesmo o resultado que estava dando, Sim. só que com mais players. Então a gente passou de 15, 20 projetos por mês a 40. Vocês tinham quantos colaboradores nessa época? Naquela época a gente tinha 4 a 5. 4 a Era 5. bem pequena, mas mesmo por ser muito inovadora que a gente conseguiu, de fato, conseguir essas parcerias. E isso foi muito bom pra gente porque também nos sustentou durante um tempo, né? Então o Bootstrap a gente precisava realmente ter dinheiro rodando para continuar tendo as pessoas, a equipe crescendo, e chegou a ter nessa época 12 a 13 pessoas, se eu não me engano. Então já era uma equipe considerável para um faturamento pequeno. Só para pontuar, a gente está Claro. falando de um faturamento pequeno e as pessoas podem estar se perguntando de quanto hoje vocês têm um faturamento de cerca de 1 milhão por mês, mas nessa época a gente está falando de quantos reais faturados por mês? Era 10 mil reais, Sim. 11 mil reais por aí. Bem pouco mesmo, né? Sim. Então, no final do mês era juntar o que tinha para ver se a gente conseguia aumentar a equipe ou realmente pagar a equipe que a gente tinha naquela época. Mas aí, quando a gente percebeu que não estava andando muito bem, que os projetos saíram de 10, 15 para 20, 30, e a gente esperava ir para 5 mil, era onde era mais, não só o ponto de equilíbrio, mas era onde a gente poderia crescer bastante, e não aconteceu isso, né, nem 1%. Em uma dessas reuniões, porque o projeto era um projeto 3D, então o arquiteto entregava um projeto 3D com os móveis do parceiro, e uma dessas reuniões com um grande varejista, eles comentaram, poxa, as fotos que vocês estão fazendo são muito legais, muito boas, será que eu não posso usar na página de produto, Sim. em campanhas, e-mail marketing, porque qual que é a minha dificuldade? Eu tenho milhões de fornecedores do outro lado do mundo, na China, Taiwan e etc. E eu não tenho a foto desses produtos, o produto sai direto do porto, direto para casa do consumidor, eu não tenho nem acesso. E tirar foto desses produtos é muito caro. Sim. Então eu tenho que, imagina, vai da China, chega no Brasil vai ter que ir para um estúdio, fazer todo o processo, montar o produto, ainda mais móveis, né, Sim. que é muito difícil. E esses e-commerce tem 100, 200, 500 mil produtos. Aqui no Brasil, falando nos Estados Unidos, tem 10 milhões de produtos dentro do site. Então fica inviável, não é escalável e o custo é muito caro. E aí numa dessas conversas, eles gostariam de usar essas imagens e a gente ali deu outro estralo falando, putz, será que a gente não pode então, vamos fazer essa imagem para vocês? Vocês topariam? Vocês pagariam por isso? Porque até então quem estava pagando a conta era só o consumidor final. Sim. Né? E numa dessas reuniões eles falaram, se vocês fizerem 200 imagens por mês para mim, tá aqui o cheque, eu topo. Vocês conseguem? A gente falou, claro, conseguimos na hora. Obviamente não, a gente não tinha plataforma, a gente não tinha quem fazer, mas era o momento de desespero vamos voltar para Floripa e realmente fazer isso acontecer. Então o desespero também nos ajudou bastante nessa época. Então a gente voltou para Floripa, em 3, 4 meses a gente conseguiu fazer essas primeiras 200 imagens e nada de plataforma, tudo no telefone, ligava para o designer 3D da Índia, da Rússia, realizar a imagem. Mas foi ali que o nosso negócio realmente saiu de faturamento de 10 para 100, 150 mil reais por mês. Isso foi, só para pegar a timeline, né? Isso foi final de 2014. Sim. Tá? Então, final de 2014, quando a gente começou a ter o primeiro cliente que a gente chama de ambientação de produtos. Então, a Decora, resumidamente, nada mais é, a gente ambienta produtos, né? Esse é o nosso principal produto. A gente hoje tem 5 produtos, mas nosso principal produto é ambientar produtos para grandes varejistas. Um negócio bem B2B. De forma muito escalável. Novamente, esses varejistas têm mais de 10 milhões de produtos, às vezes. Aqui no Brasil, 500 a 1 milhão Oi, de produtos. pessoal, eu sou a Marina Nossetti. Onde, no final do dia, a gente está aumentando as vendas. Porque o consumidor final está vendo não produto só naquele fundo branco. Então, eu estou vendo um sofá que eu quero comprar no fundo branco. Eu estou vendo ele numa sala bonita, numa sala de estar, com as dimensões, com várias outras formas de conteúdo que a gente acaba
acaba criando. Vocês, por essa necessidade da agilidade da produção, da rapidez, da entrega das imagens, dos produtos, enfim, e essa é uma parte interessante da história de vocês se destacar, desenvolveram um software, um sistema que hoje produz, diferentemente dessas 200 imagens que vocês entregaram num certo período de tempo, mais de 1.000 imagens por dia. Então, a produção cresceu numa velocidade impressionante. Exato. Então, hoje a gente está criando mais de 1.000 cenas todo dia e também mais de 1.000, chegando a quase 2.000 produtos todos os dias. Então, aí já é um número bem significativo. E como que a gente faz isso, né? São duas partes. Uma é o nosso software, que a gente tem um proprietário onde é a criação de cenas, então a gente tem mais de 80 designers exteriores e arquitetos dentro da Decora, criando essas imagens. Mas uma grande parte importante é criar um modelo 3D. Então vamos supor que eu quero criar um modelo 3D desse copo. Sim. Eu tenho um crowdsourcing, uma base de profissionais espalhados no mundo inteiro. Hoje deve estar batendo na casa dos 2.000 profissionais. Então, vários países, Índia, Rússia, Paquistão, Brasil, Argentina, África, onde eles produzem esse modelo 3D e é um job à parte, né? Então a gente paga via cada trabalho realizado. Quando a gente tem uma equipe de qualidade onde verifica se está tudo certo. Sim. Quando a gente fala que está tudo ok, vai para a nossa base dentro da Decora de arquitetos e exteriores, onde eles criam as imagens. Às vezes é de acordo com o cliente quer, né? Então ele te manda o briefing, putz, eu quero uma sala contemporânea com tais itens, mas foi dessa maneira que a gente conseguiu escalar bastante. Bom, 2015 foi um ano importante na história da Decora. Vocês começaram a trabalhar com os Estados Unidos, com o mercado americano. Você acha que isso foi um fator determinante para despertar o interesse de outras empresas e aí, culminando nessa oferta da Creative, que foi fantástica para vocês, do ponto de vista da entrega de uma solução que talvez nem nos Estados Unidos houvesse? Exato. Então, essa história dos Estados Unidos é bem legal, porque foi onde realmente a gente conseguiu drivar muito nosso sucesso e escalar bastante a nossa produção. Então, em 2015... Então, em 2014 a gente começou a fazer ambientação de produtos lá no final do ano, começou a ter um faturamento maior. E aí, em 2015, a gente apostou em ir para os Estados Unidos, um dos nossos sócios ia morar lá. Naquela época, a gente passou por um programa do Sebrae chamado Sport SC. Sim. Eram 50 empresas que foram selecionadas, então dava uma ajuda de abertura de empresa, etc. Então foi muito bom pra gente. E aí a gente foi para os Estados Unidos em março de 2015, já faz mais de 3 anos, e investimos nos Estados Unidos. Naquela época a gente já tinha um pouco mais de dinheiro, a gente investiu cerca de 60, 70 mil dólares nos Estados Unidos, que era basicamente todo o nosso dinheiro que a gente tinha, mas lembra que naquela época o Brasil começou a entrar em crise, e aí a gente começou a faturar bem, ao mesmo tempo o Brasil entrando em crise, o setor de marketing, que é o que a gente lida, começou a diminuir budget, então ao mesmo tempo a gente tinha que ir para algum lugar onde a tecnologia já estava mais avançada, então essa parte de 3D, de CGI, é o que a gente faz. No Brasil agora que está andando bem, mas há 3 anos atrás ainda era muito inicial. Então a gente foi para os Estados Unidos e esse dinheiro era justamente para validar o mercado, se tinha algum player lá, participar de feiras para mostrar nosso produto. Então tem feiras todos os meses lá de internet, de inovação, de tecnologia, com os varejistas, e de fato apresentar nosso produto. Isso foi em março de 2015 e aí todo esse ano a gente aprendeu muito lá e já teve contato com os grandes varejistas. O mercado lá de fato é 100 vezes maior do que aqui e teve uma grande ajuda, né? Porque o dólar estava subindo muito, então a nossa solução era muito competitiva, né? Como nossos custos até hoje são em reais, grande parte, nossa receita em dólar, foi também uma grande sacada para a gente poder crescer bastante. Mas, de fato, não existia nada nos Estados Unidos. O que existem, e aí no mundo inteiro, são pequenos estúdios, né? Esses estúdios, eles não conseguem escalar, então eles fazem geralmente 500 a 600 produtos por mês, no máximo. Grandes estúdios fazem isso. E naquela época CGI era mais no cinema, né, que a gente conhece, mas nada para o varejo, para o comércio, né? Então foi uma solução que nos grandes varejistas, imagina um Walmart da vida que tem 10 milhões de produtos, que é a mesma história, só que com uma grandeza muito maior, não tinha esse tipo de solução, foi onde a gente conseguiu crescer bastante.
já indo para a história um pouquinho da Creative Drive, dois fatores preponderantes nessa história. A gente começou o relacionamento com eles lá em 2016, aí a empresa já estava com 40 funcionários, ali um ano atrás, com 40 funcionários. Eles chegaram a fazer outras ofertas, inclusive, que foram recusadas. Né? Exato, a gente já tinha tido outras ofertas bem no início desse negócio, depois, há 6 meses atrás, quando a gente estava negociando, mas o interessante foi, há um ano atrás a gente começou a conversa, a gente estava crescendo muito rápido, com grandes projetos, e a gente não quis muito conversar com eles, porque a gente achava que tinha muito caminho a trilhar ainda. Mas duas coisas aconteceram principais. Primeiro é que a gente começou então o Creative Drive é um estúdio de fotografia, é o maior estúdio do mundo de fotografia, tem 150 estúdios espalhados pelo mundo inteiro. Então ele vai bem perto onde o cliente está, onde está o fornecedor para tirar as fotos. Não só fotos, mas vídeos, etc. Sim. Mas a gente começou a roubar cliente deles. Porque como a gente é uma solução mais escalável, mais barata do que a fotografia, hoje o CGI está muito perto da decoração, ainda não entra em outros mercados porque ainda falta tecnologia, mas o mercado de decoração está crescendo bastante com isso, a gente começou a roubar cliente da própria Creative Drive. Então isso, obviamente, foi um desespero maior deles, de ter a gente como parceiro, e eles não tinham uma empresa de tecnologia. Então eles sabem que o futuro deles é através do CGI, e eles precisavam desse seguro junto com eles. Então esse foi um fator muito preponderante de a gente estar roubando o cliente deles de fato. Isso foi também no meio da negociação, foi acontecendo. E a segunda é essa tecnologia totalmente escalável, em que eles procuraram e não acharam essa tecnologia. Queria compartilhar um pouquinho com quem está nos assistindo aqui no nosso DialetoCast, nessa nossa primeira edição, dos bastidores do negócio, do ponto de vista de que hoje entre os sócios da Decora e sobretudo no período inicial, vocês tiveram pessoas que investiram, que foram mentores de vocês, que orientaram a empresa de alguma maneira ou de outra e que depois acabaram se juntando. Queria ouvir um pouquinho de ti, como é que foi esse apoio deles e a importância de tê-los também entre os sócios da empresa. Ótimo. Isso foi muito importante porque, de novo, a gente começou lá quando estava na faculdade. Apesar de a gente ter ideia e vontade de fazer, obviamente a gente não tinha nenhuma experiência. Então, quando a gente começou a empresa, a gente quis já começar com gente capacitada que já tinha passado essa experiência. Então a gente participou de uma incubadora lá atrás, que chamava OAP, que hoje não existe mais, mas e lá nós conhecemos nossos sócios, que a gente tem até hoje. Então, principalmente 2 sócios que já tinham vendido empresa, já tinham feito acontecer e se juntaram a gente, que estão até hoje na operação. Então isso nos ajudou bastante a não só amadurecer a nossa ideia, criar todos os conceitos, criar um MVP, como a gente poderia escalar nossa solução, mas também muito na parte comercial, na parte de produção. Então isso nos ajudou bastante e eles estão com a gente até hoje na operação. Que legal. Bom, vocês hoje têm um faturamento de $1 milhão por mês, 90% desse volume vem dos Estados Unidos. Esse Exato. país ainda é importante para vocês no negócio? Isso, ele é muito importante ainda porque, de fato, 90% do faturamento e era onde a tecnologia já estava realmente muito avançada. Né? Hoje a nossa estratégia já estamos indo para a Ásia e também agora com maior interesse, como o Brasil voltando a crescer, a gente está voltando um pouquinho mais para cá. Mas de fato, quando você pensa em relação em dólar e real, vale muito mais a pena você estar onde tem os países, fica mais competitivo junto com os varejistas, né? Mas ao mesmo tempo a comparação dólar e real pra gente faz todo sentido, mas agora a gente está voltando mais, dando mais atenção à América Latina, como também a Europa e Ásia. Bom, destacar aqui que a gente tem mais alguns minutos ainda dessa nossa primeira edição do DialetoCast. Você tem a possibilidade, inclusive, de conversar, interagir aqui conosco por meio das nossas redes sociais, mandar pergunta, enfim, mandar algum comentário sobre esse assunto de hoje. Estamos falando sobre bootstrapping. O Gustavo do Vale está aqui conosco, CEO e cofundador da Decora.
E eu queria te ouvir também, Gustavo, um pouquinho sobre o que vocês têm planejado para o futuro. Falaste agora um pouquinho, mas tem a informação também de que vocês querem avançar para outros segmentos de mercado, moda, talvez segmento automotivo também, automobilístico, enfim, com soluções semelhantes. O que vocês estão planejando? Exato. Então, a gente começou no mercado de decoração por alguns problemas que o mercado tinha. Então, para tirar foto, além de ter que fazer a montagem, geralmente são produtos mais pesados, o shipping é muito caro, então a solução CGI de fazer 3D é perfeita para isso. Né? Escala bastante, tem muitos produtos e é muito difícil tirar foto. Então, essa foi porque a gente começou nesse mercado. Outros mercados que a gente gostaria de ir, que a gente já está avançando, é o mercado de beleza e o mercado de moda. Principalmente o mercado de moda, onde tem alguns problemas bem críticos. Vamos supor, a gente agora como Creative Drive, vou pegar um exemplo qualquer aqui, um dos clientes é a Nike, por exemplo. Sim. E o Cristiano Ronaldo tem que tirar foto, por exemplo, com as chuteiras, com as camisetas e etc. Então, como que funciona esse processo, só para o pessoal entender quão caro é isso? O Cristiano Ronaldo sai da Espanha, vai para Nova York, tira foto com uma chuteira, um salário, um cachê imenso, ele tira 2, 3 fotos, esse é o contrato, volta para Madrid. Sim. E só tem essas 2, 3, a Nike só tem direito a essas 2, 3 fotos. Só que a Nike tem milhares de produtos. O Cristiano Ronaldo poderia tirar fotos de milhares de produtos. Só que é muito caro, obviamente, ter a hora dele lá fazendo isso. Então, algumas das soluções que a gente já está avançando é, de fato, colocar não só roupa, mas acessórios em modelos, né, para que a gente possa escalar muito essa produção também. Então, imagina se a gente conseguisse colocar no Cristiano Ronaldo todas as chuteiras da Nike, as camisetas. Então, isso é uma solução bem legal, que foi outra coisa por que a gente vendeu também a empresa, por estar perto de grandes players, né? Então, oferecer soluções em mais diversos mercados. Então, o mercado de moda é um mercado que o CGI está chegando lá ainda. Então, ele não entende, por exemplo, não sei se o pessoal consegue ver, mas ele não entende direito a gravidade. Então, geralmente a roupa vai ficar assim, em vez de ter realista. E com isso não fica ainda muito real, mas a tecnologia está chegando lá e a gente está se preparando para entrar nesse mercado. Legal. Diego está perguntando aqui para a gente como você vê o bootstrapping aplicado ao mercado brasileiro. É uma solução viável? Eu acho que a pergunta dele vem até em cima do fato que a gente comentou antes, da informação, de que 90% do faturamento da empresa hoje é nos Estados Unidos. Como é que você aplica? Eu acho que sim. Eu até... vamos lá, nos Estados Unidos é muito mais fácil você conseguir investimento. Sim. Né? Então lá o bootstrapping é até menos utilizado. Né? Apesar de ter é muito mais fácil de fazer negócio, lá é muito fácil de conseguir dinheiro. Aqui no Brasil, na época era muito mais difícil, agora já está mais fácil, obviamente. Mas eu acho totalmente viável, porque é uma maneira que você tem de realmente não se iludir com o dinheiro que você conseguiu de investidor, de outras maneiras, e você focar exatamente no produto. E que quem tem que pagar a sua conta, isso foi sempre nosso mindset, quem tem que pagar a sua conta é o cliente. Porque no final do dia ele tem que estar satisfeito e é o cliente que vai fazer você crescer. Então a gente sempre focou na solução perfeita, customizada para um determinado cliente, onde a gente pudesse escalar. Então eu acho que Bootstrap é difícil, não é fácil, mas também com Bootstrap a vantagem foi que a gente pôde focar no produto que a gente quisesse, na nossa mão, ser muito flexível em tudo na empresa. Então isso nos ajudou muito a formar a nossa mentalidade de que o cliente é o nosso grande investidor. Sim. Pergunta do Felipe, chegando aqui também, como fica a marca da Decora agora com a venda e a entrada dos novos mercados? A marca some, muda alguma coisa? Eu sei que vocês também estão à frente da empresa, continuam à frente da empresa. É um pouco uma mudança de posição, né? De donos vocês passam a ser colaboradores agora. Exato, A gente também virou sócio da Creative Drive nessa transição, mas de fato agora a gente faz parte de um grupo maior e a parte
ainda qual vai ser a marca, se vai ser Creative Drive, se vai ser Decora, ainda está muito em estudo. Provavelmente vai ser lançado em 2-3 meses em Nova York a nova marca, mas ainda não tem nada oficial quanto a isso. Bom, para fechar, eu queria te perguntar que orientações, que dicas, essa pergunta certamente muita gente te faz, para quem está começando o empreendimento, para quem está vendo um bootstrapping uma solução, já que não tem dinheiro e às vezes não tem grandes investidores por trás, que orientações, que dicas passar para quem está começando? Ótimo. Essa é a pergunta que eu acho que eu mais recebo aí. Mas eu sempre foco... tem várias dicas, óbvio, mas uma das que eu sofri bastante e que eu aprendi com o sofrimento durante esses anos é resiliência. Sim. Então, você ter a resiliência de que não é ficar fixado no produto, que esse produto vai dar certo. Não, muito pelo contrário, mas é resiliência no sentido de você estar sempre acreditando com a equipe que você tem, seja você sozinho, você e seu sócio, ou uma equipe maior, que aquilo no final de determinado tempo vai dar certo. Então, acho que a resiliência é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu sempre falo é se juntar com pessoas que já têm experiência no mercado. Isso foi fundamental pra gente, que nem eu falei anteriormente, mas isso ajuda muito a tomar diversas decisões que você tem que tomar no dia a dia. Então não precisa essa pessoa ser necessariamente sócio, mas você está perto dela, de pessoas experientes. Outra dica que eu dou, procurar mercado que é altamente escalável. Eu sou total focado em mercado B2B, então assim, empresas que a gente começa a investir também total focada no B2B, porque no Brasil é muito mais fácil. É difícil você ver um grande exemplo de uma empresa B2C, que você tem que ter muito dinheiro, etc. Dificuldade de negócio no Brasil. Então eu focaria muito em B2B. E você realmente bater na porta do cliente. Não ter medo em bater na porta do cliente, mesmo sem ter o produto. A gente fez isso e faz isso diversas vezes. A gente descobre qual que é nossos próximos passos com o cliente. Então o exemplo que eu dei da Nike é exatamente isso. A gente descobre com a Nike como que a gente pode fazer o próximo produto antes mesmo de fazer o produto, né? De sair gastando com o produto. Então é o cliente no final do dia que manda e procurar esse mercado escalável com um grande problema que o cliente tem. Acho que aí de novo, se eu for empreender daqui a alguns anos novamente, era isso que eu faria, me juntar de pessoas mais experientes do que eu e também procurar um mercado B2B muito escalável e não ter medo de ser no Brasil, porque eu acho que o pessoal tem muito medo de ir para fora, buscar a solução fora. E é esse outro conselho que eu dou. Os Estados Unidos, de fato, foi a nossa grande mudança, onde a gente realmente pôde crescer muito. Então, tem empresas brasileiras já se aventurando nos Estados Unidos, dando super certo. É um mercado muito mais competitivo, de fato você tem que ter uma solução muito boa ou que é bastante inovadora, mas lá você tem oportunidades imensas, não só perante ao câmbio que a gente possui, mas também a investidor, acesso a clientes é muito legal mesmo. Outra dica que eu dou não se prenda. Se é uma startup na área de tecnologia, por que vai se prender geograficamente no Brasil, né? Então essa é outra dica que eu daria. Gustavo, obrigado pela gentileza da tua participação aqui conosco nessa nossa primeira edição. Gustavo do Vale, CEO, cofundador da Decora, conversando conosco nessa primeira edição do DialetoCast. Nós voltaremos em uma outra oportunidade. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber quando nós teremos mais uma edição. E até lá. Valeu, obrigado.